Bom, qual deve ser a nossa postura diante do que a gente vê, né, sobretudo por conta dessa pandemia, em relação às supostas visões, revelações que a gente está vendo, seja em áudio, seja em vídeo, porque eu não sei você, mas eu já recebi algumas mensagens de supostas revelações, visões, né? Seja em sonho, enfim. Eu vou lhe dar apenas dois exemplos. Uma delas é a questão de que você tem que procurar na Bíblia um pelo, né? Um cabelo. E aí você procura na Sagrada Escritura toda e quando você encontrar, você faz um chá e desta forma você está, por exemplo, imunizado diante do coronavírus. Uma outra revelação, que também foi uma revelação particular que alguém teve, que aqui não interessa falar o nome de ninguém, é com relação a alguns dias em que o diabo ele vai de casa em casa, vai ficar escuro, internet, energia e água não vai ter, né? Porque ele vai conseguir reter tudo isso. E aí você tem que ficar em casa durante esse tempo, vai ser uma grande escuridão. E ele vai ficar lá fora, ele vai aparecer com voz, imitar alguém, os parentes, mas você não tem que ir a esse encontro. Então, assim, a pergunta que eu faço a você é a seguinte: qual deve ser a nossa postura, sobretudo nós cristãos, diante dessas supostas revelações ou manifestações de revelação que nós estamos vivenciando? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de 1 em diante, fala o seguinte: quanto aos tempos e momentos, irmãos, não precisais que vos escrevamos, vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão durante a noite, quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína, como as dores sobre a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, a sobriedade e a vigilância são duas características, são dois pontos que nós temos que ter diante daquilo que acontece. Porque eu não posso ficar dando crédito a tudo que acontece, a tudo que a gente vê, as supostas revelações, né, diante daquilo que a gente está enfrentando por conta dessa pandemia. Nós temos que ir pela Sagrada Escritura, por aquilo que a igreja no seu magistério nos diz. Jesus ele falou lá no Sermão da Montanha: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então nós temos que ser prudentes. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a Igreja Católica, no seu magistério oficial, ela fez algumas declarações diante dessas supostas revelações. Eu quero ler para você. No Concílio, no Concílio Regional de Milão, em 1315, olha aí, 1315, assim a igreja exortava: não apregoem como coisas certas a época da vinda do anticristo e a data do juízo final, já que pelos lábios do Senhor foi dito: não toca a vós ter conhecimento dos tempos e momentos, nem ousem, a partir das escrituras sagradas, procurar adivinhar o futuro e indicar determinado dia para determinado acontecimento. Também não afirmem temerariamente ter lhe sido revelado por Deus. Então a igreja está falando que tudo isso é falso, é mentira. No Conselho Universal de Latrão, quinto, em 1516, então quase 200 anos após 1315, o primeiro concílio, né, que trouxe essa exortação, foi decretado o seguinte: mandamos a todos os que estão ou futuramente estarão incumbidos da pregação, olha aí, aqueles que anunciam a palavra, que de modo nenhum presumam afirmar ou apregoar determinada época para os males vindouros, para a vinda do anticristo ou para o dia do juízo. Com efeito, a verdade diz: não toca a vós ter conhecimento dos tempos e momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Atos 1, 7. Consta que os que até hoje ousaram afirmar tais coisas mentiram, e por causa deles não poucos
Não pouco sofreu a autoridade daqueles que pregam com retidão, ou seja, além de eles pregarem mentira, eles estão prejudicando quem prega a verdade com retidão. Ninguém ouse predizer o futuro apelando para a Sagrada Escritura, nem afirmar o que quer que seja, como se o tivesse recebido do Espírito Santo ou de revelação particular, nem ouse apoiar-se sobre conjecturas vãs e despropositadas. Então a igreja está dizendo pelo concílio, pelos documentos oficiais, que nós não temos que dar créditos a isso, porque é mentira. Cada qual deve, segundo o preceito divino, pregar o evangelho a toda criatura, aprender a detestar o vício, recomendar e ensinar a prática das virtudes, a paz e a caridade mútuas, tão recomendadas por nosso Redentor Jesus. E o Papa João XXII, em 1318, condenando os erros dos chamados fraticelli, aqueles que tentavam proclamar algumas supostas revelações, o seguinte, o Papa falou o seguinte: há muitas outras coisas que esses homens presunçosos descrevem como que em sonho a respeito do curso dos tempos e do fim do mundo. Muitas coisas a respeito da vinda do anticristo, que lhes parece estar às portas e que eles anunciam com vaidade lamentável. Declaramos que tais coisas são em parte frenéticas, olha aí, em parte doentias e em parte fabulosas. Por isso nós os condenamos com os seus autores em vez de as divulgar ou refutar. Então, assim, meu querido, se eu estou aguardando a vinda de Cristo e eu já sou de Cristo, a palavra fala em Romanos 8:1, aquele que pertence a Jesus, né, não tem nenhum tipo de condenação. Então, não é para a gente ficar dando ouvidos a tais supostas revelações, porque ou são frenéticas, ou são mentiras, ou são fruto de cabeça doentia. Se vai acontecer ou não, não cabe a mim, a você ter essa preocupação. Se eu sou de Cristo, Ele vai estar a meu dispor para me proteger. Como fala o Salmo 90, eu estou debaixo das asas. Então, vai acontecer apostasia, vai acontecer muitas manifestação de falsos profetas, né, que trarão muitas coisas mentirosas sobre a questão do fim dos tempos. Ao invés de você dar ouvidos a tais mensagens, leia a Bíblia, ore, procure direção do teu sacerdote, do teu pastor, padre ou pastor, para que você possa ser realmente direcionado corretamente. Seja prudente e não dê ouvidos